Bom dia, amigos! Bora para mais uma reflexão. Hoje eu coloquei um violino aqui pra gente ouvir, pra gente ir serenando nossos corações. Frequência espiritual, bem-vindos! Oi, Marcos, bom dia! Estão ouvindo aí a musiquinha de fundo? Hoje nós vamos para a nossa reflexão de número 32, Obreiros do Senhor. Ah, é a Angel! Oi, Angel, bem-vinda! Deixa eu já colocar o tema aqui. Fixando aqui o tema, que é do capítulo 32. Como é que vocês estão? Comentem aqui pra mim. Bom dia, amiga espírita, bem-vinda. Vou dar uns minutinhos, gente. Vamos ver se o Xavier vai conseguir entrar aqui pra gente fazer a reflexão. Hoje é o dia do Xavier, Angel. Ver se ele vai conseguir participar com a gente. Para quem não acompanhou ontem, nós fizemos uma participação no Visitas, né, na sala de visitas Caibar Schutel, ontem no Rai TV, né, que é o Rede Amigos Espíritas. Então quem não assistiu, depois entra lá para dar uma conferida. A gente falou sobre as palestrantes mulheres, né, fazendo comunicação. Então foi bem legal, com mais 4 colegas. Olha o Xavier aí. Bom dia, Xavier. Deixa eu já mandar aqui o convite para ele. Vou colocar aqui o fone, gente, para facilitar. Vocês me confirmem se vocês vão ouvir, tá? Bom dia, Xavier. Bom dia! Tudo bem, Monique? Vou pôr o Monique? fone aqui para ficar melhor o áudio. Eu tinha tirado por conta de uma musiquinha que eu coloquei aqui de fundo pra gente começar a nossa manhã. Como é que você está? Perfeito. Graças a Deus, muito bem. E você? Não tô ouvindo, peraí um pouquinho. Deixa eu ver. Agora sim, agora sim. Legal. Você me ouve bem? Ouço bem. Você consegue só se afastar um pouquinho do celular? Isso, porque eu não tava conseguindo ver seu rosto. Aí, muito bem. Tá melhor assim? Melhorou. Nossa, bastante. Agora melhorou bem. Ótimo. Aí ficou mais claro. Como você tá? Que maravilha. Graças a Deus, tudo bem. Dormi bem, descansamos bem, nos preparando energeticamente e espiritualmente para esse momento. Exatamente. O pessoal que está chegando, Jorge, seja bem-vindo. Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, Xavier, eu vou começar lendo alguns trechos, a gente vai parando e comentando a respeito do texto, tudo bem? Perfeito. Então vamos lá. Então a gente vai falar hoje do capítulo 32, Obreiros do Senhor, que é uma reflexão de Emmanuel da reunião pública de 8/5/59. E fala sobre a questão 897. Então ele inicia assim: cada criatura mora espiritualmente na seara que se afeiçoa. É assim que, se o justo arrecada prêmios da retidão, o delinquente em qualquer parte recolhe os frutos do crime. O obreiro do Senhor, por isso mesmo, onde surja, é conhecido por traços essenciais. Ele já começa aqui nossa reflexão, falando sobre essa questão dos prêmios, né, de retidão. E o interessante, né, Monique, que ele começa nos exemplificando, por exemplo, que nós estamos no lugar certo e no local determinado, muitas vezes, por nós mesmos. Exato. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender e compreender, e é muito comum a gente ouvir as pessoas assim: puxa, mas só acontece comigo. Por que só comigo? Né? Então, muitas vezes, quando nós estamos lá no plano espiritual,
nos preparando para mais uma oportunidade de reencarnar, nós pedimos, muitas vezes, a condição que nós vamos querer voltar. E quando estamos aqui encarnados, nem sempre temos essa consciência. Então, nada é por um acaso, porque o acaso não existe. Sim. Então, se você vem com o compromisso de resgatar outros momentos, outras existências, pelo lado do bem, você irá fazer o bem. Então, portanto, você está naquele lugar que você tem que estar. Porque você pediu a oportunidade do reencarne para isso. Ora, se você vai vir para uma nova existência, para praticar alguma coisa que não seja lícito nas leis de Deus, você vai ter que responder por isso, pela lei de causa e efeito. Exatamente. Deus respeita demais o nosso livre-arbítrio, e não poderia ser contrário, porque Ele nos deu isso. Então nós temos que saber usar o nosso livre-arbítrio. E não adianta a gente falar que a gente não tem orientação, né? Que a gente não tem, de alguma forma, intuição, porque a gente está sendo intuído o tempo inteiro, né? Então fica aí a nosso critério essa livre escolha, né? Esse livre-arbítrio. Você pode ir pelo caminho do amor ou pelo caminho da dor. Ah, mas Deus criou a dor? Não, Deus não nos criou para sofrermos. É um masoquismo de Deus criar um filho para que ele vá sofrer. Né? Nós sabemos que estamos nesse mundo de provas e expiações, porque nós temos que resgatar algumas coisas. Né? Agora, nós não fomos criados e não reencarnamos aqui, ou reencarnamos, porque temos várias reencarnações, por um acaso. Então, nós temos algumas coisas para serem resgatadas. Não precisa ser necessariamente pela dor, pode ser pelo amor. E aí depende do estado de consciência de cada espírito aqui encarnado nesse momento. E um ponto importante que você trouxe, a gente vai passar, todos vamos passar por aflições, por provas, por dores, né? E aí o sofrimento é opcional, né? Então, se a gente quiser realmente passar por essa dor de uma forma diferenciada, né? A gente tem aí meios para conseguir passar por isso, seja a prece, né? Seja, né? Fazer uma boa oração, pedir ajuda da espiritualidade para ter forças, né? Para enfrentar tudo isso. Agora, a partir do momento que a gente se entrega, né? Nessas dores, a gente começa a ficar aí nesse sofrimento contínuo, em pensamentos negativos, a gente acaba se entregando e não tem essa força, né? Para seguir em frente. E a fé faz muito isso com a gente, né? Sem dúvida. Quando você exercita a fé, você exercita o seu lado interior, né? No sentido de buscar uma condição de vida muito mais tranquila, muito mais serena, tudo fica mais tranquilo. Só que nós temos um tempo, nós temos o nosso próprio tempo para isso. Muitas vezes nós preferimos escolher as coisas pela dor, né? E aí nós sofremos. E aí nós ficamos questionando uma infinidade de coisas do nosso Pai maior, quando na verdade nós não temos que questionar o nosso Pai, que nos deu a centelha da vida e a oportunidade de existir. Nós temos que questionar a nós mesmos, né? Eu acabei de postar agora no meu Facebook o que eu chamo de filosofia, ciência e espiritismo, né? Eu postei o motivo da resignação. Né? Você vai continuar a leitura, depois eu quero fazer um pequeno comentário sobre esse motivo da nossa resignação, para não cairmos nessa questão da dor. Beleza, a hora que chegar nessa parte, você me avisa, aí a gente faz uma pausa. Então, vamos lá. Não cogita do próprio interesse, não exige cooperação para fazer o bem, não cria problemas, não suspeita mal, não cobra tributos de gratidão, não arma ciladas, não converte o serviço em fardo insuportável nos ombros do companheiro. Achei interessante quando ele traz que não cobra tributos de gratidão. Quantos de nós, muitas vezes, fazemos algo, né, para alguém e a gente fica esperando esse retorno, né?
essa gratidão, esse muito obrigado, esse reconhecimento. E, na verdade, quando a gente fala da verdadeira caridade, a gente fala de uma caridade que não se espera algo em troca. Você faz o bem pelo bem, né? Perfeito. E aí, assim, existe aquelas pessoas que se despojam a fazer isso, dando com uma mão, esperando receber com a outra mão. E não é isso, né? A verdadeira caridade, ela sai daqui de dentro, do coração, para fora. Você passa, né? E não espere receber, né, de volta. Se a pessoa que recebeu, né, aquilo que lhe fez bem, que ela mesma tenha a iniciativa de perceber que ela recebeu algo e ela pode dizer um muito obrigado, mas depende dela. Você fez a sua parte. Eu gosto muito da ideia de quando a gente vai fazer a caridade, essa pessoa que está recebendo não retribuir para mim, mas fazer para o próximo. E se cada um fizer esse movimento, né, de repente a gente já está fazendo aí um movimento generalizado, né? A humanidade se transforma. Então, um pouco disso. Eu assisti uma vez uma reflexão de uma pessoa que estava no meio da estrada, e aí ela contou esse fato, ela parou o carro onde ela estava, e ela gravou na hora o vídeo. Ela falou assim, eu estava no meio da estrada, e aí eu fui parar no pedágio. E aí, quando eu cheguei no pedágio, a moça me avisou, olha, o cara da frente que passou aqui já deixou pago o seu pedágio. E aí ela falou, nossa, que bacana, né? Que gesto, que atitude legal, né? E é tão simples, é uma coisa tão simples, né? E fez o dia dela diferente. E aí ela fez isso para outra pessoa. Ela falou, então, peraí, agora esse dinheiro do pedágio eu vou fazer com a próxima pessoa. E aí ela fez isso. E aí quando ela fez isso, o carro que estava atrás ficou tão agradecido que ele, de alguma forma, tentou parar ela no meio do trânsito. E aí eles pararam para conversar e ele falou, eu estou desempregado. E esse gesto, esse dinheiro que você me ajudou aqui, está me ajudando tanto, porque eu estou tão apertada, eu não sei nem se eu teria o dinheiro para pagar esse pedágio. Olha que maravilhoso, né? Então, pela ação de uma outra pessoa, teve todo esse movimento e ela conseguiu ajudar alguém que estava precisando. Então, muitas vezes a gente não percebe, né, essa beleza de Deus, né? Trazendo toda essa intuição para que a gente faça o bem. E quando a gente tem essa oportunidade, muitas vezes a gente deixa escapar da nossa mão. Verdade. Então, Monique, às vezes você percebe que quando você tem uma atitude tão bonita como essa, choca as pessoas, mexe com as pessoas. São pequenos gestos e atitudes que você tem, que você é capaz de levar uma mensagem de amor, de luz, de resignação. Pequenos gestos. E às vezes as pessoas ficam indignadas. Eu vou contar rapidamente um fato que aconteceu comigo na estação do metrô do Jardim de São Paulo. Eu fui comprar um bilhete e quando eu fui passar na catraca eu percebi que o rapaz me deu 2 bilhetes. E aí eu peguei, voltei e entreguei para ele. Falei, você me deu 2 bilhetes. Ele achou a ação uma coisa astronômica, quando é uma coisa supernatural. Porque você sabe que se você não tem esse gesto de devolver para ele, ele vai ter que colocar no bolso dele. Exatamente. Percebe? Então, uma ação tão simples e que deve fazer parte do nosso dia a dia, que é sermos honestos conosco mesmo, né? E para com o nosso terceiro. E um gesto como esse, o quanto pode ajudar uma pessoa? Porque ele estava dizendo para mim o seguinte, olha só, eu estou com meu filho internado no hospital, estou aqui trabalhando, sabe Deus como, preocupado, e eu estou sem recursos para poder comprar os remédios que eu sei que ele vai precisar. Percebe? São gestos muito pequenos como esse do pedágio que você acabou de falar, e esse gesto que aconteceu comigo. E que é uma coisa natural, né? E que, infelizmente, nem todas as pessoas pensam dessa forma, né? Tem aquelas pessoas que querem utilizar da lei do gesto para levar algum tipo de vantagem. E tem muitas, né? Então, por isso que surpreende quando isso acontece. É verdade. Verdade. E ele traz assim, ó, não transforma a verdade em lâmina de fogo no peito dos semelhantes. Não reclama santidade nos outros para ser útil.
Não fiscaliza o vintém que dá. Não espia os erros do próximo. E aí eu vou parar aqui porque já tem bastante coisa aqui pra gente comentar, né? Quando ele fala que Uhum. não transforma a verdade em lâmina de fogo no peito dos semelhantes, eu paro muito para pensar quantas vezes a gente aponta o dedo pro outro, né? A gente se Sem acha dúvida. aí o dono da verdade. Perfeito, perfeito. Exatamente isso. As pessoas, é muito mais fácil você apontar o defeito no outro do que reconhecer esse defeito dentro de você, né? E aí eu sempre costumo dizer assim, quando você aponta o dedo para a pessoa e depois você volta para si, você vai perceber que é seu também. Mas é muito mais cômodo eu ficar apontando no outro do que tentar enxergar dentro de mim. Tem um exercício, às vezes eu comento isso em palestra, tem um exercício muito legal de ser feito no nosso dia a dia, né? Que é o exercício do espelho. Procure de manhã, quando você levantar, para fazer a sua parte da higienização, olhar no espelho. Mas não fique lá preocupado se surgiu uma sarda a mais, uma ruguinha a mais. Deu uma travadinha, mas acho que voltou. Deixa eu até desligar aqui no. Eu tô com a internet nos dois aparelhos. Não sei se foi a minha ou se foi a do Xavier que travou. Bem-vinda, Sil. Bom dia, Deia. Acredito que foi a dele, porque se vocês puderem comentar aí, gente, para colocar ele novamente. Se ele consegue voltar. Bem no momento da história, né? Bom dia, Sil, tudo bem? Deixa eu dar um oi para o pessoal que está entrando. O Espiritismo Consolador entrou também. O Ricardo. Pretinha, um beijo. Edson, Vinha de Luz, que está aí sempre com a gente. Aloísio, meu querido. Bom dia, Isa. Fátima também com a gente. Renata, o Jorge. Vamos lá, vamos ver se o Xavier vai conseguir retornar. Foi a dele mesmo, porque caiu, né? Vamos ver aqui se ele vai voltar. Muitas vezes a internet dá dessas, né, gente, com a gente. Deixa a gente aqui na mão. Vamos dar mais uns minutinhos. Queria ouvir a história que ele ia trazer pra gente. Vou até comentar, aproveitar enquanto ele vai entrando, um dos trechos que eu li aqui, que é o não reclama santidade nos outros para ser útil. Quantas vezes a gente pede, né, essa santidade, essa perfeição do outro para que ele possa fazer algum tipo de trabalho? Isso está muito ligado com o que a gente conversou ontem lá na Rai TV, né, quando a gente foi falar de comunicação, da palestra, do papel das mulheres palestrantes, né? Muitas vezes a gente fica esperando a pessoa estar pronta para começar uma atividade como essa, de dar palestra, de falar, né, de comunicar aqui o espiritismo, de fazer certas comunicações. E, na verdade, a gente precisa muitas vezes iniciar enquanto a gente está em desenvolvimento, porque a partir do momento que eu inicio nesse movimento, né, de vou fazer a palestra, vou iniciar pequeno e vou começar me desenvolvendo ao longo do tempo, a gente vai crescendo. Então não vamos ficar esperando, né, esse momento de estar pronto. Ó, o Xavier voltou, deixa eu colocar ele aqui. Oi, Oi. Xavier, caiu, né? Caiu, é verdade. Vamos lá, conta pra gente essa história que você ia falar. Então, eu estava comentando dessa situação de nós. Eu vou só recapitular para não pegar o fio da meada, como dizia a minha avó. A gente estava falando aqui do quando a gente fica apontando o dedo, né?
Que foi a Isso. frase, não transforma a verdade em lâmina de fogo no peito do seu semelhante, né? Aí você falou, eu vou Perfeito. contar uma história. Bem Ah, nesse momento que perfeito. caiu. Então, você tinha comentado a questão do pedágio, né? E eu cheguei a comentar a questão do que ocorreu comigo numa estação do metrô, né? Foi isso? Isso. Tá, eu cheguei a contar a historinha ou não? Contou, contou. Ah, legal. Então, na verdade, assim, você vê como um gesto simples que a gente tem, o quanto isso pode ser importante para o outro, né? De eu ter devolvido o bilhete a mais que ele me deu e que poderia fazer uma grande diferença, porque ele estava passando por um momento muito difícil de um filho internado e ele sabia que teria um gasto muito grande com remédios. Então, assim, aquilo que é tão simples em nós, muitas vezes nós criamos uma situação muito difícil, né? De levar a vantagem e tirar aquilo que é do outro. Então, um comportamento tão simples como esse ajuda tanto, auxilia tanto e nos deixa muito bem. Como é bom fazer o bem para o nosso próximo. Como isso mexe com o nosso interior. O quanto isso faz com que o nosso coração fique leve, tranquilo e a nossa consciência serena em tudo aquilo que nós podemos fazer. É verdade. Eu estava comentando aqui do não reclama santidade nos outros para ser útil, né? Ontem eu estava fazendo uma palestra pela Rede Amigo Espírita, né? A gente foi falar com mais 4 mulheres, né? 5 mulheres aí palestrantes falando sobre essa questão de palestrar, de divulgar, né, a doutrina espírita. E a gente falou muito a respeito disso, de não ficar esperando ser essa santidade, essa perfeição para começar a fazer algo útil, né? Da gente começar pequeno e sempre estar ali em busca de aperfeiçoamento, né? Para não deixar de fazer determinadas ações para o bem por conta disso, né? Verdade. E isso é muito importante, Monique, porque inclusive no nosso meio espírita, lamentavelmente, nós temos pessoas que adoram ser estrelas, adoram estar em evidência, como todo e qualquer outro segmento. Então, Sim. nós não somos santificados, né? É que nem a questão da mediunidade. Ser médio é uma coisa... Não, nós não sabemos, né, qual é o nosso papel com essa mediunidade. Ou melhor, sabemos, mas nem sempre temos a consciência de exercitar essa mediunidade. A responsabilidade que todos nós temos em relação a isso, né? Então, a gente tem que estar muito atento a essas atitudes, a esse comportamento, e não se achar, desculpe a expressão, o rei ou a rainha da cocada preta. Ninguém é melhor do que ninguém e somos eternos aprendizes. Sei que eu nada sei. Grande Sócrates, um dos precursores do espiritismo, né? E sempre ter esse sentimento de somos aprendizes, né? Estou sempre aprendendo. E é impressionante o quanto eu aprendi ontem com essas 4 convidadas, né? Eu não conhecia essas palestrantes. Surgiu essa oportunidade. Aí quando eu comecei a ouvir ali as histórias, eu falei, meu Deus, como eu sou pequena perto dessas pessoas, né? Mas na verdade não é. Cada um tem uma história de vida e cada uma se complementa, né? Então todo mundo está ali no seu momento de aprendizado. Achei interessante o que a amiga espírita trouxe aqui, né? Que ela colocou assim, ó, com certeza, o que me despertou fazer a página, que ela tem uma página, né, falando sobre o espiritismo, foi ser estudante. E fui convidada para 2 lives no centro que eu frequento. Então deram essa oportunidade e aí a partir daí acho que ela tomou gosto, né? Muito legal esse depoimento dela, né? Uma das coisas fantásticas dessa filosofia que nós abraçamos, Monique, ela... Ixi, acho que travou, gente. Vamos ver se ele consegue. Travou um pouquinho, Xavier, sua internet. Oi. Deixa eu ver se estabiliza. Melhorou? Voltou. Legal. Então, você comentou agora da questão do aprendiz, né? Essa nossa filosofia ela é tão fantástica por isso, porque ela te instiga a ir buscar mais conhecimento.
E a cada vez que você estuda, pesquisa, você percebe que tudo que você sabe, você não sabe nada. Você tem muito que aprender, né? Isso é maravilhoso, né? Você ter isso muito presente. No nosso meio espírita também existem algumas estrelas, né? Que acham que nós não devemos usar a palavra aprendizes, né? Aí eu digo assim, quando a pessoa faz essa colocação, é que ele já se coloca num patamar acima das pessoas. E eu digo, quem somos nós para isso? Exato. Vamos nos colocar na nossa real condição de eterno aprendizes. Exatamente. E quantos de nós também não falam, eu não sei, né? Porque é exatamente isso. Quantas perguntas vão surgir aqui? A Monique não sabe tudo, né? Eu acho que se colocar também nessa posição de, não sei, eu prefiro não falar uma coisa que eu não sei do que trazer uma falta de verdade, né? Uma mentira aqui. Então, mas aí você está trabalhando a sua humildade, né? É a grande dificuldade que nós temos, às vezes, de sermos humildes em dizer, eu não sei tudo, né? Eu sei alguma coisa. E o pouco que eu sei, eu posso te falar, mas eu não sei tudo. Estou sempre aprendendo. Por isso eu sou um aprendiz. Exatamente. E parabéns para nós, aprendizes. Exatamente. Ontem eu estava com o Aprendiz 21. A gente fez um evangelho, né? E o canal dele chama justamente isso, Aprendiz 21. Porque tem tantos aí. Legal. Aí ele traz o seguinte: não fiscaliza o vintém que dá. Não espia os erros do próximo. Não promove o exame das consciências alheias. Não se cansa de auxiliar. Não faz greve por notar-se desatendido. Não desconhece as suas fraquezas. Achei interessante porque ele traz assim, não se cansa de auxiliar, né? E ontem a gente falou a respeito disso também, né? Que nós começamos a fazer aí palestras nesse movimento, né? Da quarentena, fazendo palestras online, fazendo live. E sempre tem aquele momento de cansaço, né? De, nossa, estou esgotada, preciso de um tempinho para mim. Mas aí, de repente, né, dá aquele ânimo novo. Por quê? Porque você, né, tem o incentivo das pessoas, as pessoas que te mandam mensagem, que te convidam para novas lives. E aí sempre dá essa vontade de recomeçar. Verdade, é verdade. Então, assim, quando a gente consegue estabelecer esse estado de consciência que eu chamo presente, né, que está aqui no nosso chakra frontal, a gente consegue ter essa percepção e a gente percebe o quanto que o plano espiritual é fantástico. O quanto ele nos auxilia. O quanto ele nos dá sempre um motivo a mais para fazermos um pouco a mais pelo nosso semelhante. E quando eu faço para o meu semelhante, eu estou fazendo para mim. Percebe? Então, assim, com tudo isso que nós já lemos agora, Monique, e eu falei do caso do espelho, olha que oportunidade bendita, né? E por isso que eu escrevi o motivo da resignação, né? Essa pandemia não veio por um acaso, né? Tem todo um histórico do porquê ocorreu isso. Nós poderíamos estar vivendo uma situação muito mais complicada do que essa. Muito mais. Como dizia Chico Xavier, nós poderíamos ter uma terceira guerra mundial, que seria uma guerra e que praticamente iria destruir o nosso planeta, né? E isso iria provocar fissuras enormes. Mas o plano espiritual, aquela pleiade de espírito de luz que está sempre olhando por nós, coloca para si, vamos dar mais uma oportunidade para esse povo que está aí nesse planeta em provas e expiações. Já caminhando para a regeneração, mas eles precisam passar por provas. Está aí a pandemia. Com tudo isso que nós lemos até agora, olha que oportunidade bendita, Monique, que todos nós temos de fazer uma autorreflexão interior. Avaliarmos algum desses pontos que nós já comentamos aqui, né? De não apontar, não avaliar, não julgar o próximo,
né? O quanto nós estamos sendo beneficiados em fazer essa autorreflexão interior, para nos modificarmos, buscarmos uma vida melhor, momentos melhores, buscarmos ser uma sociedade muito mais justa, não praticarmos a intolerância, o ódio, a raiva, como a gente tem visto com tanta propriedade, né? Então, todos esses nãos que estão colocados aí são exatamente para a gente refletir sobre isso. Sim. Né? E aí, quando você chegar lá embaixo no último não, aí se você me permitir, eu faço um comentário sobre esse motivo da resignação, que é o que eu estou convidando a todos nós a fazermos. Bora. Então, aí, eu queria só comentar uma coisa interessante que você falou aí da quarentena, não tem como deixar de comentar. Eu estava ontem falando com uma amiga minha, né, que mora em Campinas, e aí eu falei, e aí, como você tá, né, como é que tá sendo essa questão da quarentena para você? Faz tempo que a gente não se fala. E ela falou, então, Monique, você sabe que eu tô até me surpreendendo, porque para mim tá sendo tão bom esse período. Acho que no começo todo mundo ficou numa agitação, né, inicial, porque estava todo mundo com medo, né, do que poderia acontecer, o que seria essa doença. E aí ela falou uma coisa muito interessante, que ela falou assim, a partir do momento que eu entendi o que era a doença, que eu teria que ficar aqui reclusa, né, eu e minha família, a gente entendeu esse momento, e a gente começou a passar a curtir, estar mais tempo junto. E aí olha como depende muito da nossa mentalidade, dos nossos pensamentos, né. Muitas vezes no início a gente estava com aqueles pensamentos negativos, e aí parece que tudo ao redor começa a dar errado, né. E quando a gente consegue tomar essa consciência em pensar de forma positiva, entendendo que é um momento passageiro, as coisas vão se tranquilizando, né? Então, a importância do nosso pensamento. Exatamente, né? Eu sempre costumo dizer assim, você pensou, você plasmou. Você pode plasmar coisas boas ou coisas ruins, né? Nós ainda desconhecemos muito a força do nosso pensamento, né? Ao mesmo tempo que essa pessoa teve esse estado de consciência presente, frontal, né, existe um grupo muito grande de pessoas que entraram em conflitos homéricos. Exato. Quantos casais, né, foram efetivamente se conhecer um pouco melhor e são intolerantes um com o outro. Né? É uma coisa incrível isso, né? Os casais brigando entre si, né? Puxa vida, mas eu fico mais tempo fora de casa, a minha esposa fica mais tempo fora de casa. Então, é ela que lida com todo as questões do dia a dia, com os filhos, e aí o marido teve que ficar em casa e ajudar a mulher a fazer a mesma coisa, e ele ficou impaciente, raivoso. Olha que situação. Né? E era o momento de valorizar, né, esse trabalho de casa, porque esse trabalho de casa não é fácil, né? Sem dúvida, claro, sem dúvida, né? Exatamente isso. E valorizar o companheiro, a companheira. Exatamente isso. Olha que grande oportunidade. É isso. Vamos lá? Aí ele traz assim, não cultiva espinheiros de intolerância, não faz coleção de queixas, não perde tempo em lutas desnecessárias, não tem a boca untada com veneno, não sente cóleras sagradas, não ergue monumentos ao derrotismo, né? Não se impacienta, não se exibe, não acusa, não critica, não se ensoberbece, ou seja, né, de ser soberbo. E aí, Xavier, finalizamos os nãos. Conta pra gente aí. Pois é, né? Quer dizer, todos esses nãos que foram colocados, eles servem exatamente para a gente poder fazer essa reflexão em frente ao espelho, né? Cada um de nós reavaliar. Eu, por exemplo, aconteceram coisas fantásticas comigo, por exemplo. Eu tenho uma fila enorme de livros para ler, que eu não estava conseguindo arrumar tempo para isso. Nessa pandemia, eu consegui ler 4 livros. Nossa, eu li tanto livro. Não fiz as contas. Então, assim, olha que coisa maravilhosa. Eu não estava conseguindo encontrar tempo para isso. Nessa pandemia, eu consegui ler 4 livros bem espessos, né?
E outras coisas maravilhosas que a gente fez, como essas que você falou agora há pouco. Eu coloquei agora há pouco lá no meu Face o motivo de resignação, né? Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem de resignação, que levam a padecer e o bem-dizer do sofrimento como prelúdio da cura. Então, é exatamente o que eu comentei aí atrás, né? Façamos essa autorreflexão em frente ao espelho. É tão legal. Eu sou vaidoso. Olhe para a nova sarda que surgiu, a nova pinta, a rovinha, mas olha por dentro de você. Faça essa autorreflexão. Pense, né, o quanto você pode dar e se dar para você mesmo, para os outros também. Então, quando se diz, ama-te ao teu próximo como a si mesmo, a primeira coisa que você tem que fazer, primeiro, é se amar. A primeira coisa que você tem que fazer é se perdoar. E perdoar e se amar, e principalmente perdoar, você tem que fazer uma reflexão interior. Porque senão, como é que você pode perdoar o próximo? Como é que você pode amar ao próximo se você não ama a si mesmo? Né? É bem então, isso. Todas essas reflexões sempre nos auxilia a caminharmos por uma porta que eu chamo estreita, e que a estradinha é estreita no início, mas depois da curva você vai ter uma estrada maravilhosa, florida, com muito canto de pássaro, com muito perfume das flores. Ao invés daquela comodidade da porta larga, que tudo é bonito no início, até a primeira curva. Depois da primeira curva, você vai encontrar pedregulhos, vai ter que pisar no pedregulho. Então, assim, se esforce um pouco para entrar pela porta estreita, supere as pequenas adversidades que irão estar ocorrendo, porque depois da primeira curva você vai ter um caminho maravilhoso. Nossa, linda essa mensagem, Xavier. E me fez refletir um pouco do que o Anderson, do Gurizada Espírita, falou ontem. Ele fez uma reflexão também, ele faz normalmente à tarde, né? E ele falou a respeito de se olhar no espelho e trocar sorrisos, né? O quanto o sorriso é contagiante. E muitas vezes a gente não tem a oportunidade de se olhar no espelho, olhar olho no olho para você mesmo e sorrir, né? E Verdade. perceber essas nossas imperfeições, mas de alguma forma também trazer o nosso lado luz, né? Não só o lado sombra. E aí, através desse sorriso, a gente contagia, né? A gente tem mais força aí para superar todas esses pedregulhos que vão surgir no nosso caminho, né? Verdade. E assim, o sorriso, além de ser uma coisa gostosa e agradável, ela é um exercício. A cada vez que você sorri, você estica todas as suas peles do rosto, você fazendo os trejeitos em frente ao espelho, você está fazendo um exercício da sua face, do seu rosto. Portanto, aquilo que pode estar degenerando, você pode recapitular, ou melhor, recuperar através do exercício do sorriso, das caretas. Tudo isso ajuda, né? Exato. Pense o lado bom dessas coisas. A gente tem que tirar sarro de nós mesmos, né? De olhar no espelho, claro, ver essa ruguinha, ver essa manchinha, tirar sarro, brincar, porque senão a gente não consegue levar a vida mais leve, né? Isso. E isso nós temos que fazer também, nós como aprendizes de espírita. Nós temos que desmistificar que espiritismo é cara sisuda, carrancuda, né? Infelizmente, tem muita gente, às vezes, não se aproxima tanto do espiritismo, porque vê aquela imagem de Kardec, acha que a coisa é sisuda, carrancuda. Não, nós temos que ser o que somos, alegres, divertidos, e levar todos esses ensinamentos de uma forma tranquila, serena, como diz a meninada, de boa. Exato, exatamente. Bom, ele traz aqui, entretanto, frequentemente aparece na seara divina quem condene os outros e iluda a si mesmo, supondo-se na posse de imaginária dominação. O obreiro do Senhor, todavia, encarnado ou desencarnado, em qualquer senda de educação e em qualquer campo religioso,
segue à frente, ajudando e compreendendo, perdoando e servindo, para cumprir-lhe em tudo a sacrossanta vontade. Ele fecha assim de uma forma muito interessante. E eu Fantástico. queria destacar um ponto que ele traz, que é esse supondo-se na posse de imaginária dominação. E eu fiquei pensando aqui naqueles espíritos que muitas vezes fazem esse trabalho de divulgação, de comunicação, né? Assim como nós estamos fazendo aqui agora, e que muitas vezes se surpreendem no momento do desencarne lá na espiritualidade, de que existe uma persona ali, né? Sim, Quantos artistas, né, representam um personagem muitas vezes nas redes sociais e você se descobre que na vida pessoal não é aquilo, né? E a gente vem vendo um movimento aí de divulgação nas mídias dessas situações, né? Eu acho que a gente aqui como espírito não é diferente. Muitas vezes a gente representa um personagem, mas a gente não consegue ainda pegar todo esse conhecimento que nós estamos aqui adquirindo na doutrina e colocar realmente em ação, colocar em prática. E muitas vezes a gente se descobre essa persona, né? Essa personagem que Carl Gustav Jung fala muito disso, né? Que nós muitas vezes criamos um personagem que é aquilo que a gente gostaria de ser e ainda não somos. Mas é a partir desse personagem que a gente começa a trabalhar essas questões, né? perfeito. Se você me permitir, não sei se nós temos tempo ainda, tem aquela Temos. historinha do Nosso Lar, em que aquela pessoa que era uma fazendeira, que tinha lá os seus escravos, né? Que tinha lá a sua fazenda, e ela contribuía frequentemente com a igreja, com a reforma da igreja, e ela chega no portão do Nosso Lar. E ela quer entrar no Nosso Lar. E aí, André Luiz, junto com o mentor espiritual, vai até o portão. E o mentor espiritual vira para André Luiz e fala assim: você está enxergando alguma coisa, André Luiz? Ele falou: não. Você não vê nada em cima da cabeça dessa pessoa? Não, não estou enxergando. Pois é, lá enquanto ela estava encanada, ela tinha muitos escravos, né? E ela está querendo entrar aqui. Falei, eu inclusive dava roupas para os meus escravos. Eu dava os restos de comida para os meus escravos. Eu ajudava o padre na compra de hóstias, de reforma da igreja. Eu era uma pessoa muito dedicada a Deus. Por que eu não posso entrar aqui no Nosso Lar? Ou seja, a pessoa ainda não tinha um estado de consciência de que ela fazia tudo isso com uma mão, querendo receber com a outra mão. Percebe? E muitos de nós, às vezes, estamos nessa condição ainda, né? A gente acha que a gente faz determinadas coisas, por exemplo, com relação à caridade, né? Muitas pessoas acham que praticar caridade, por exemplo, é você desocupar o seu guarda-roupa de não usar mais, para doar para alguma instituição, para que você possa ocupar aquele espaço com outras roupas, né? Ou então sapatos, né? Eu conheço várias pessoas que têm armários de sapato, inclusive eu já tive, né? Quantos sapatos lá, né? E às vezes você quer desocupar aquele espaço para colocar outro par de sapato lá, percebe? Então falta ainda muito para as pessoas esse estado de consciência, né? Do que é se doar, né? Do que é praticar a caridade para com o próximo, né? Não é simplesmente se livrar do bem material ou daquilo que está lhe incomodando naquele momento, né? Então, quando a gente nós temos a oportunidade dessa autorreflexão, e aí eu vou aproveitar e fazer um merchandise, né? Sábado, no nosso programa, nós vamos estar falando do quê? Do auto-perdão, que vai um pouco de encontro ao que eu falei agora sobre a questão do perdão. Esse auto-perdão é uma auto-reflexão interior que você tem que fazer, primeiro para se perdoar, saber se perdoar. E quando você vai fazer essa reflexão, como diz uma amiga minha, psicóloga, quando você vai fazer essa auto-reflexão, aí a coisa fica feia, porque você não quer tocar em determinadas coisas que estão te incomodando interiormente. Mas se você não tocar nessas coisas, como é que você pode se auto-perdoar? Como é que você pode perdoar a si mesmo
para que você tenha a oportunidade de perdoar o próximo. E ser daquele próximo alguém que você possa transmitir muito amor, muito carinho, muito afeto, para receber de uma forma muito natural tudo isso. Então são Eu falo coisas que nós temos. passar no psicólogo e fazer terapia é uma forma de autoconhecimento, né? Mas quando a gente não está predisposto também a se autoconhecer, por mais que você procure um psicólogo, um terapeuta, você nunca vai acertar com ninguém, né? Você vai falar, ah, não gostei desse psicólogo. Ah, eu fui no outro terapeuta, não deu certo, né? Então depende muito de nós, essa postura de querer se autoconhecer, né? Conhecer essas nossas imperfeições e a partir deste conhecimento começar a trabalhar, né? Assim, não adianta, Exato. realmente o movimento é esse, a gente precisa buscar, né? Essa autorreflexão, né? E existe uma questão muito importante, e tem um livro que eu recomendo sempre, quando estou fazendo as palestras, o Constelação Familiar, que é da Joana de Ângelo, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. A constelação familiar, ela te leva exatamente a toda essa reflexão, né, do que é a nossa família e por que que nós estamos naquela família, né? Por que que nós temos os avós, temos os tios, as tias, os filhos, né? E fazer uma constelação familiar, né, para aqueles que ainda têm receio, é uma coisa muito importante, porque você tem a oportunidade na constelação familiar, aí pelo ângulo da psicologia, de fazer toda uma retrospectiva desse momento. Aquelas pessoas que estão sedentas para fazer uma regressão, para descobrir lá atrás o que foi, o que aconteceu, faça uma constelação familiar. Leia esse livro que eu estou... Eu já fiz. Não é bom? É bom. Não é bom fazer essa... Então... E para mim, assim, pela teoria do que é constelação familiar, não existe lá nada espiritual, né, em relação sim. Mas para mim, pegou muito no lado espiritual, porque foram ser reveladas várias coisas que eu não sabia e eu acabei descobrindo ali. Então, para mim, não tem como não ter o dedinho da espiritualidade nesse trabalho. Sem dúvida, né? Então, para aquelas pessoas que gostam da... eu lembro em 1982, quando começou a atingir o auge da psicologia no Brasil, principalmente, uma das coisas que mais chamava atenção é das pessoas, né, que queriam fazer regressão para saber o que aconteceu lá atrás, né? Mal sabem as pessoas que é melhor nem recordar o que aconteceu lá atrás. É verdade. Né? É por isso que nós temos o apagão a cada existência. Né? O plano espiritual é fantástico. Né? Se você não relembra as suas outras existências, é melhor não relembrar, porque muitas vezes coisas boas não tem. Porque as coisas boas você recebe, e nós tocamos nesse assunto sábado passado, quando nós falamos de sonho. Muitas vezes, durante o seu sonho, né, você recebe insights, que são momentos de outras existências, do seu déjà vu, né, que eles vêm no seu sonho sempre querendo te apontar alguma coisa. E aí cabe você fazer essa reflexão e procurar entender. Muitas vezes nós levamos um tempo para entender, né? Até nós, do Ocidente, temos muita dificuldade de conviver com isso, porque assim, não é da nossa cultura fazer essa autorreflexão. Isso é muito comum no Oriente. Né? Os orientais têm isso como cultura. Faz parte da antropologia cultural deles fazer essa autorreflexão. Ao invés de ficar, por quê? Onde? Como? Que é comum em nós do Ocidente. De terceirizar, né? Por que não fazemos essa autorreflexão e buscar as respostas que estão dentro de nós, como explica muito bem na filosofia chinesa o Yang e o Yin. Né? O Yang é a sua autodefesa e o Yin é o seu lado afável, carinhoso. Conversa tá boa, Xavier, mas a gente está passando do horário. Eu queria só agradecer aí a sua participação. Fiquei muito feliz que você conseguiu participar aqui com a gente no Instagram.
Amei a nossa reflexão, acho que a gente já começa o dia, né, mais animado, mais feliz, assim, reflexivo, né, para trazer esses conceitos aqui do que a gente precisa trabalhar. Espero ter mais oportunidades, a gente sabe que a gente vai se encontrar ainda bastante aí, nesses trabalhos de divulgação, né, então, gratidão. Eu que agradeço, Monique, agradeço a todas as pessoas que estão participando, essa oportunidade bendita, né, de nos permitir fazer essa autorreflexão. Autorreflexão é pensar, é buscar entendimentos dentro do nosso interior para conhecermos a nós mesmos e podermos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Tá certo? Exatamente. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Eu estou super feliz de ter feito esse programa com você e espero ter novas oportunidades, assim como você vai ter comigo também. Com certeza. Estamos aí juntos. Gente, obrigada a todos que participaram. Beijo grande, ótimo dia para vocês. E amanhã temos de novo aí, 8 horas da manhã, estaremos juntos. Até mais. Até mais.